dando continuidade à Segunda Guerra Mundial, onde abordarei as consequências e os pontos positivos e negativos da guerra. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência e causa da Primeira Guerra Mundial, trazendo mais uma vez um verdadeiro caos para o mundo. A Alemanha foi a pioneira principal das duas grandiosas guerras mundiais, que na verdade foi uma guerra total. Se formos analisar as suas conexões diretas entre si, veremos que realmente foi uma guerra única, devido à relação direta entre as duas. A Alemanha, por iniciar as duas guerras mundiais, ela foi totalmente responsabilizada com o término das duas guerras. Na Primeira Guerra Mundial, ela foi responsabilizada pelo Tratado de Versalhes. E na Segunda Guerra Mundial, foi responsabilizada pelo Tratado de Paris. Por que isso, gente? Porque toda guerra precisa de um tratado para poder organizar e reorganizar as coisas. E também responsabilizar os culpados. Gente, o século XX foi recheado de coisas negativas, de desgraças e miséria, de acontecimentos e fatos históricos que trouxe para o mundo o doce amargo de muito sofrimento. Depois farei uma retrospectiva só do século XX, do que aconteceu de ruim no mundo, de pandemias, de crises econômicas a guerras. Foi o que mais teve no século XX. Na Primeira Guerra Mundial, as nações dividiram-se em duas alianças opostas, sendo inicialmente organizadas da seguinte forma: Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice Entente, formada pela França, Reino Unido e Rússia. Os Estados Unidos da América entram na Tríplice Entente no ano de 1917, com a saída da Rússia da Tríplice Entente. Já na Segunda Guerra Mundial, as nações dividiram-se nas seguintes alianças: os países do eixo, formada pela Alemanha, Itália e Japão, ou também pode ser chamada de tripartite, e os aliados, formada pela França, Inglaterra, Estados Unidos da América e, posteriormente, o RSS, constituíram as alianças formadas na Segunda Guerra Mundial. A URSS constitui a União Soviética. Lembrando que os Estados Unidos só entraram na guerra definitivamente no ano de 1941, com os ataques do Japão sobre a base naval dos Estados Unidos. Lembrando que, na Segunda Guerra Mundial, mesmo aqueles países sendo do mesmo eixo, fazendo parte do mesmo grupo, muitos ali já eram inimigos, já se odiavam, como por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos da América. Faziam parte do mesmo grupo dos aliados, mas não eram amigos. Eles se uniram só para derrotar o inimigo comum, que eram os países do grupo do eixo, ou da tripartite. Lembrando que, dentro de um tabuleiro, de um jogo geopolítico, não existe amigo, bom ou ruim. O que existe é o desejo pelo poder e domínio soberano sobre outras nações. Na verdade, é cada um por si. A mesma coisa funciona também dentro do sistema religioso, onde cada denominação estão ali para derrubar uns aos outros. Os líderes religiosos não lutam pelo nome de um Deus, até porque eles têm a certeza de que não existe Deus algum. Mas sim, eles lutam por poder, dinheiro, luxúria, conforto. A mesma coisa é a política. Quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam batalhando na Segunda Guerra Mundial, na verdade, eles estavam mostrando uma para a outra qual era a mais forte, a mais capacitada, porque quando a União Soviética rendeu os alemães,
ela mostrou para os Estados Unidos e para o mundo que ela era capaz e forte o suficiente. E quando os Estados Unidos rendeu o Japão, ele mostrou para a União Soviética e para o mundo que ele era forte e desenvolvido, onde teve a capacidade de desenvolver as bombas atômicas. Então, vamos para as consequências da Segunda Guerra Mundial. A maior consequência da Segunda Guerra Mundial foi a chamada Guerra Fria. Esse foi o ponto mais importante. Houve 3 motivos dos Estados Unidos render o Japão. Primeiro motivo, o desejo e a ambição de render o Japão. Segundo motivo, mostrar poder bélico para a União Soviética através das bombas atômicas. Terceiro e último motivo, destruir polos industrializados econômicos do Japão. Em uma guerra, um país destrói o ponto econômico do outro país para que aquele país que foi destruído, o ponto econômico, seja dependente e escravo seu. Uma das consequências da Segunda Guerra Mundial para a Alemanha foi a divisão do seu território em 4 zonas de influência. Zona de influência pertencente à União Soviética, outra zona de influência pertencente à França e à Inglaterra e outra pertencente aos Estados Unidos da América. Só que, no geral, se resume em 2 partes, em 2 zonas de influência, uma socialista e uma capitalista. Socialista a União Soviética e o capitalista os Estados Unidos da América. Por que os Estados Unidos e não França e Inglaterra? Porque os Estados Unidos representavam o capitalismo como a maior potência capitalista. Então, ele representava o capitalismo no mundo. E os Estados Unidos não tinham sofrido com a guerra em seu território. Então, cabe a ele dominar tudo aquilo que representa o capitalismo na divisão da Alemanha. Em 1947, tivemos o Tratado de Paris. O que foi o Tratado de Paris? É a definição de como vai ser o mapa da Europa daqui para frente. A Alemanha vai perder novamente boa parte de seu território, onde ela vai ter que devolver os territórios aos países vitoriosos. Entre 1945 a 1949, tivemos o julgamento da Alemanha no Tribunal de Nuremberg, feito na própria Alemanha. Ou seja, 24 nazistas foram julgados e condenados à morte. E entre esses 24 nazistas, Hitler estava incluso. Só que Hitler desapareceu assim que Berlim foi rendida. Também entre esses 24 nazistas estava o nome do médico Joseph Mengele, mas só que também conseguiu fugir. O Tribunal de Nuremberg foi dividido em 3 seções criminais, ou seja, os nazistas foram condenados por 3 tipos de crimes. Foi o crime contra a paz, segunda seção criminal, crime de guerra, terceira seção criminal, crime contra a humanidade. Também, em 1945, foi criada a ONU, Organizações das Nações Unidas. A ONU vai substituir a Liga das Nações, onde a Liga das Nações foi considerada um fracasso. Sabemos, com o término da Segunda Guerra Mundial, a maior consequência pós Segunda Guerra Mundial foi a chamada polarização, que o mundo se dividiu em 2 principais blocos dominantes. De um lado, o socialismo e do outro lado, o capitalismo, que culminou e difundiu na chamada Guerra Fria, entre 1947 a 1991. Só ressaltando, a Segunda Guerra Mundial foi cheia de ideais políticos, ultranacionalista, autoritarista, como por exemplo, tivemos o socialismo, o capitalismo, o nazismo, o franquismo e o fascismo. Então, eram nações com diversos ideais políticos diferentes. E isso fez com que, dentro do contexto geopolítico, o tabuleiro do jogo ficasse ainda mais complicado devido aos choques de ideais político, filosófico, econômico, ultranacionalista,
autoritário e totalitário entre as nações que ali guerreavam. Enquanto ao Brasil, depois farei vídeos específicos falando sobre sua participação na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o presidente do Brasil era Venceslau Braz, de 1914 a 1918. Já na Segunda Guerra Mundial, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, que começou com a Revolução de 1930 a 1945. Por hoje só e até o próximo vídeo.